Amém? Amém? Quantos são homens e mulheres santos aqui nessa noite? Eita, que amém fraquinho. Quantos são homens e mulheres santos aqui nessa noite? Então erga as suas duas mãos e fale assim comigo: eu sou pecador e eu preciso me arrepender. Fala forte isso, hein, meu irmão, senão não vai cair arrependimento aí não. Eu sou pecador e eu preciso me arrepender. Então nessa noite, que o Senhor traga um avivamento, santidade e arrependimento sobre as nossas vidas. Tem alguém que pode dar um glória a Deus e dar o melhor aplauso ao Senhor nessa noite aqui? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Deus, graças te damos. Deus é muito bom. Mais uma vez nós temos a oportunidade de estarmos aqui neste culto abençoado, lotado de gente. Olhe para as 1.500 pessoas que estão neste lugar. Olha aí, gente, é profético. Esse povo está lá na marcha para Jesus em Campinas. Quem não veio perdeu. Diga para quem está do seu lado: ainda bem que eu vim. Graças a Deus. E você pode se assentar no seu lugar. Está tendo marcha para Jesus hoje. Eu acho que deve ter discípulo nosso lá, Rodrigo. Luquinha, deve ter discípulo nosso lá na marcha, mas tudo bem, né? Era melhor que ele tivesse aqui no culto, mas se ele foi na marcha, que ele seja abençoado lá. Eu toquei música do Morada, porque o Morada ia estar na marcha hoje. Eu falei, vamos tentar ficar igual, né? Eu ia tocar Thales Roberto, porque o Thales ia estar na marcha, mas eu falei, não, Thales Roberto não dá para cantar. Quantos realmente estão felizes de estarem aqui nessa noite? Ontem eu tive a oportunidade de pregar numa conferência na cidade de Montemor, lá na conferência chamada Go, uma conferência que meu irmão, minha irmã, eles fazem lá na igreja. E eu tive a oportunidade de pregar sobre avivamento. E eu falei, até com a Caio, eu falei, Caio, eu preciso trazer essa palavra, porque essa palavra queimou tanto em mim essa semana, porque quando eu falo de avivamento, eu entendo que avivamento, santidade e aquilo que nós declaramos, arrependimento, andam juntos. Ontem, após a ministração, alguém aqui estava lá em Montemor ontem? Karina, alguém aqui estava lá em Montemor ontem? Tinha alguém aqui. E ainda bem que você foi, amor. E essa palavra, ela tem queimado na minha vida, porque quantos aqui já ouviram falar na palavra avivamento? Você sabe o significado de avivamento? É despertar. Quantos aqui já ouviram falar da palavra santidade? É você separado. É impossível nós queremos viver um avivamento, um despertamento, porque eu tenho certeza que se eu perguntar para você hoje, quantos aqui realmente querem a glória de Deus sobre a sua vida? Não, quantos realmente querem a glória de Deus sobre a sua vida? A glória de Deus diz que sem santidade é impossível nós vermos a Deus. Você faz ideia dessa declaração? Se você não for uma mulher ou um homem santo, é impossível você desejar ver a glória de Deus. Ou seja, é impossível, se você não se tornar um homem e uma mulher santo, é impossível você experimentar a glória e um avivamento sobre a sua vida. E nessa geração, após o culto, eu estava conversando com um jovem, essa geração é uma geração sim, que quer muito a glória de Deus, amém? Mas é uma geração que ela quer a glória de Deus por alguns instantes, alguns momentos, porque ela não quer ser o sacrifício, viver o sacrifício da vida de santidade. A igreja hoje diz que o amor de muitos esfriariam ao fim dos tempos. O amor de muitos esfriariam. Existem pessoas que não conseguem vir para a igreja mais, porque se esfriaram no seu amor. A Bíblia diz que é o amor de muitos e não de todos. É por isso que eu e você, nós estamos aqui nessa noite, porque nós não fazemos parte de muitos. Nós somos diferentes dos muitos e todos que servem ao Senhor e querem viver para o Senhor. Você não é alguém comum.
Amém? Você é avivado, você é vivo, você é santo. E nessa noite eu preciso declarar que avivamento precisa haver arrependimento. Talvez é um tema urgente para essa geração e talvez para toda a igreja, porque nós vamos falar de algo que muitas pessoas escondem um avivamento debaixo de uma religiosidade, se escondem na religiosidade e esquecem de viver o avivamento. Todo mundo quer o fogo, mas ninguém quer pagar o preço da purificação. Ninguém quer viver uma vida de santidade hoje em dia, porque santidade dói. Viver uma vida de renúncia dói, nos afasta de muitas coisas. A nossa carne mesmo, ela pede pecado. É por isso que a nossa luta, ela é diária e constante. Então eu preciso dizer uma coisa: não existe ver a glória de Deus, um avivamento de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos, sem primeiro nós vivemos um arrependimento genuíno. E tem um homem que ele viu a glória de Deus, ele viu anjos em uma visão, e é o profeta Isaías. Diga comigo, o profeta Isaías. Abra sua Bíblia então no livro de Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 8, eu vou ler rapidamente junto com você. Isaías, ele narra uma visão que ele teve, automaticamente ele viu a glória de Deus, e ao ver a glória de Deus, ele automaticamente já se arrepende. E diz assim, Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com as 2 cobriam os seus pés. E com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Declare comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, assim Isaías: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou na minha boca, e disse: eis que isso te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você vai entender essa palavra em breve. Avivamento começa com arrependimento. Você pode dizer amém? Santidade também começa com arrependimento. Porque avivamento é quando nós nos despertamos para algo maior, e a glória do Senhor é tudo de bom. Afinal, quando Isaías se depara com a glória, ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas a real visão que Isaías teve aqui, a primeira coisa que aconteceu quando Isaías se depara com a glória, e o primeiro versículo que ele diz assim: olha, o rei Isaías precisou morrer. Às vezes Deus precisa matar aquilo que ocupa o nosso coração, para que finalmente Ele apareça sobre as nossas vidas. Você está entendendo isso? A palavra começa assim, o versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando a Bíblia fala essa história, quando Isaías tem essa visão, um dos pontos mais interessantes nessa narrativa, ela já começa com uma tragédia. O rei Uzias precisou morrer para ele ter essa visão. Sabe, ele começa datando e já pontuando a visão seguinte, comunicando a morte do rei Uzias.
Talvez você olhe assim como eu olhei essa palavra um dia e pensa, nossa, para mim ver o Senhor, vai precisar morrer alguém? Não poderia ser algo mais bonito? Não poderia ser algo mais simpático, pelo menos? Olha, no ano que eu estava feliz, eu vi o Senhor. No ano que eu estava jejuando e orando muito, eu vi o Senhor. Mas não, aqui já data e já pontua uma tragédia. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Então, algo que eu quero pontuar aqui, de maneira rápida, mas eu não posso deixar de salientar essa palavra com você, é que muitos de nós precisamos entender, que é nos momentos de dores que nós passamos, no maior momento de aflição que nós passamos, que Deus traz as maiores revelações para mim e para você. Amém, Anderson. Porque talvez você passa por momentos de dor, de sofrimento e aflição, e você não entendeu aquilo que Deus está revelando em momentos de dor para as nossas vidas. E são nesses momentos que Deus traz revelação. Precisou morrer alguém para Deus trazer uma revelação dessa para Isaías. Precisamos entender que deserto não é lugar de crente. Deixa eu te falar uma coisa, se você acha que você vai perecer, vai morrer no deserto, você está enganado. Não é isso que diz a palavra. Deserto é lugar de crente ter encontro com Deus. Todas as vezes que Deus quis ter um encontro comigo e com você, Ele nos levou lá embaixo. Deus colocou a gente em situações difíceis para nós entendermos que a glória dEle estava vindo sobre as nossas vidas. Então, quando a glória dEle vem sobre as nossas vidas, eu preciso me render. Eu preciso me colocar no pó. Em momento de dor, pode perceber, quando você precisa de uma cura, o que você faz? Você vai buscar o Senhor. Quando você precisa de um milagre, que só Ele pode fazer, o que você faz? Você vai buscar o Senhor. Você está me entendendo? Quando está doendo, nós vamos buscar ao Senhor. São nos momentos de dor que o Senhor começa a revelar para você e te dar visões de coisas grandes que eu e você iremos viver. Sabe, faça as pazes com o seu deserto. Pare de ficar murmurando no momento que Deus pediu e Deus exigiu que você vivesse. Pare de ficar reclamando, olha, Deus abandonou, Deus não está mais na minha luta. Pare de se revoltar nesses momentos e comece a perguntar para Deus, Senhor, o que é que o Senhor está querendo me ensinar em meio às aflições, em meio ao deserto? O que é que o Senhor está querendo revelar sobre a minha vida no momento de dor? A palavra de Deus diz que Josué, para ele se levantar como um grande líder, Moisés teve que morrer. Isaías, para ele ver o Senhor, entenda algo, Uzias precisou morrer. Agora, algo que é fantástico e lindo, que eu e você precisamos guardar e entender isso, Jesus, para se assentar à direita do trono, para ser crucificado, Ele precisou morrer para ressuscitar ao terceiro dia. Então, eu quero te dizer uma coisa, Deus está falando para mim e para você nessa noite, o que é que está precisando morrer na sua vida? Eu não estou falando para você, Senhor, mata a minha sogra, porque se matar ela, a minha não, né amor, a minha não, minha é sua mãe, né? Mas o que é que está precisando morrer? O que eu estou querendo dizer para você, qual é o pecado que você está precisando matar? Para você começar a ver a glória do Senhor, para viver uma vida de santidade e avivamento. Tem pecado que impede as nossas vidas de vivermos, é por isso que nós precisamos ir a um arrependimento. Santidade, avivamento e arrependimento andam juntos. Se você quiser voltar a ter a visão daquilo que a Mitty acabou de cantar aqui, nós éramos uma pessoa no primeiro amor, porque nós não somos mais hoje em dia. O que é que nós precisamos matar para nós começarmos a dar início de novo a um avivamento, a um despertar de Deus sobre as nossas vidas? Tem coisa que Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, ei, pare de administrar pecado, pare de passar a mão em pecado, pare de guardar o pecado embaixo do tapetezinho. Você esconde pecado das pessoas, mas nós não escondemos pecado de Deus. Se tem uma coisa que é sem futuro, diga comigo, sem futuro. Não, diga forte, sem futuro. Se tem uma coisa que é sem futuro nas nossas vidas, é a gente administrar pecado.
não vai dar em lugar nenhum, porque o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Depois é pior. Então não fica administrando o pecado, não. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Então nós precisamos entender que tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos ser radical. Nós somos radical muitas vezes. Nós somos radical com a palavra de Deus, quando diz que nós vivemos o compromisso. Essa igreja aqui não tem pegação, não tem namoro, desculpa, não tem. Aqui nós vivemos compromisso, é um relacionamento de santidade, que começa no altar, termina no altar, até você ficar veinho com a veinha. Mas todos nós temos esse entendimento. Nós não somos radical com o sexo. Você pode fazer sexo, você pode ter uma vida sexual ativa, desde que seja com a sua esposa, e marido e mulher. Você pode ter isso, nós não somos radicais, mas nós entendemos e somos baseados nos princípios da palavra de Deus. Essa é uma igreja séria, aqui nós pregamos a palavra de Deus seriamente. O caráter desses homens que são líderes aqui na igreja são irrepreensíveis. Quando você olha para essa igreja, os bastidores dessa igreja não é podre como algumas igrejas. Abre a sua internet e você vai ver que tem pastor que está traindo a sua esposa, e ele tem a coragem e a capacidade de estar pregando no altar. A conta chega uma hora, meu irmão, fique em paz. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Mas sabe, nós vivemos a realidade de ter um despertamento de Deus pela santidade e porque nós desejamos a glória de Deus. Entenda isso, guarde isso. O Senhor está voltando, é breve, porque o mundo jaz do maligno. Olha o mundo que nós vivemos, igreja. Olha o mundo que nós vivemos, olha o caos que nós vivemos. Olha os rumores de guerra. Já anuncia, já é um prenúncio da volta de Cristo. Porque você não está ligado muitas vezes, porque talvez você não está lendo, mas tudo que nós estamos vivendo já está na palavra de Deus, já foi anunciado, já tem profecia. Isaías viu a Deus, mas não chamou a sua atenção ele ter visto a Deus. Guarde isso. Isaías viu Deus, mas não foi o poder de Deus que chamou a atenção de Isaías. Sabe o que foi que chamou a atenção de Isaías? Quando eles declararam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O poder de Deus é fantástico, é lindo, mas quando nós olhamos para a glória de Deus, nós não olhamos para o poder dele, nós olhamos para a santidade dele. E é isso que Isaías viu. A primeira reação de Isaías não foi sair correndo e clamar, não foi sair correndo e cantar. A primeira reação de Isaías, ele diz assim quando ele vê a glória do Senhor: ai de mim, Senhor, porque é tanta glória, ai de mim, Senhor, eu estou perecendo porque sou homem de lábios impuros. Ele quis dizer: Senhor, ai de mim diante da tua glória, porque eu sou pecador, Senhor, eu não mereço. E quando eu vejo a tua santidade, sabe o que acontece comigo? Sabe o que acontece com você? Sabe o que acontece comigo e com você? Quando nós vemos a santidade do Senhor, é tanta glória, é tanta santidade, que nós nos constrangemos. Porque nós somos pecadores, nós somos homens e mulheres de lábios impuros. Então nós precisamos reconhecer e dizer: ai de mim, Senhor, que sou pecador. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. É isso que Isaías, ele vê aqui no versículo 5. Deixa eu te dizer uma coisa. Isaías viveu o que eu e você nós precisamos viver. Quando a gente realmente tem um verdadeiro encontro com Deus, a primeira coisa que acontece nessa visão, quando nós vemos a glória de Deus, é nós sentimos a presença dEle. Por que é que nós viemos até a igreja? Não é possível que você, no tempo de hoje, venha para a igreja para ver banda tocar. Não é possível que no tempo de hoje, você venha para a igreja para ver pastor pregar.
Não, nós precisamos vir para a igreja para que seja manifestada a glória de Deus sobre as nossas vidas. Porque o seu louvor, aquilo que nós transmitimos do altar para a igreja, não é para a igreja, é para Cristo. Eu sempre digo isso. Aquilo que sai do altar dos pastores é para a igreja, mas da igreja precisa ser para Cristo. Você pode cantar muito bem no seu lugar, pode adorar ao Senhor muito bem no seu lugar, mas não é para quem está aqui, é para o Senhor. Por que nós nos importamos muitas vezes com quem está do nosso lado? A gente nem consegue levantar a mão, a gente nem consegue dar liberdade para o Espírito Santo de Deus, porque a gente está incomodado com quem está do nosso lado. O que será que vão pensar de mim? Mas quando você encontra com a glória do Senhor, a primeira coisa que eu e você nós fazemos, nós dizemos, ai de mim, Senhor. E a gente automaticamente nos constrangemos com poder e glória. Porque arrependimento nos leva a lágrimas. Arrependimento nos leva ao chão, ao pó, a reconhecemos. Eu e você nós precisamos da presença de Deus. Diga comigo, eu preciso da presença de Deus. Se você quer viver um real arrependimento sobre a sua vida, você precisa começar a dizer, ai de mim, Senhor. E entender que eu e você nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Diga, eu preciso me arrepender dos nossos pecados. Quem já pecou aqui hoje, diga misericórdia. Quem aqui não pecou hoje, diga graças a Deus. Eu ouvi uns, né? Se você não pecou, ou você acha que você não pecou hoje, eu preciso te dizer uma coisa. Pecou agora, porque todos nós pecamos. A Bíblia diz que não existe sequer uma pessoa que não peca. Sabe, eu e você nós precisamos entender que salvos não são aqueles que não pecam. Tem uma frase que eu acho muito forte que diz assim, o inferno não é para pessoas que nunca pecaram. Guarde isso, o inferno é para pessoas que não se arrependem. Não se arrependem. Não é para aqueles que nunca pecaram. É para aqueles que não se arrependem. Eu e você nós precisamos entender que o avivamento vai trazer para mim e para a tua vida a consciência e a necessidade que nós precisamos buscar a presença de Deus. Diga, buscar a presença de Deus. Ontem lá na igreja que eu estava ministrando, eles estão no tema Aviva-nos. E avivamento, eu disse que não começa com um barulho. A gente acha que avivamento começa com um barulho, com uma agitação. Avivamento começa com um confronto. Avivamento começa quando você começa a entender que você precisa ter uma vida separada para o Senhor. A gente pede avivamento, mas a gente não quer confronto, a gente quer conforto. Não existe avivamento em conforto, mas existe avivamento em confronto. Avivamento não começa com grito, avivamento começa muitas vezes com lágrimas, que é quando a gente se deleita no Senhor, quando a gente se entrega para o Senhor, é que a gente começa a viver um real avivamento sobre as nossas vidas. Você está entendendo? Diga isso. Sabe, milagre de avivamento não é a cura de cego, não é a cura de cego. Milagre de avivamento é você enxergar a si mesmo e reconhecer quem você é. Quem você é. Quando o Senhor te procura, quem Ele encontra você, um homem e uma mulher com caráter arrependido. Isaías, eu acho muito interessante, porque ele não viu o mundo, ele não viu os outros, mas ele viu a sua própria podridão. Sabe qual foi a resposta de Deus quando Isaías vê ele? Um serafim pegou uma brasa do altar e tocou nos seus lábios. Assim diz a Bíblia. O lugar exato aonde ele confessou. O lugar exato aonde ele disse, ai de mim, Senhor, eu sou o homem de lábios impuros. Então um anjo, um serafim vem com uma brasa e toca nos seus lábios, aonde era o pecado dele. Deus toca onde dói. Deus vai tocar na onde dói em mim e você. Deus limpa onde você reconhece que está imundo. Deus vai limpar onde você reconhecer que está sujo. Quantos pecaram? Quantos têm pecados? Ai de mim. Ai de mim.
Sabe, eu e você, nós precisamos entender que precisa haver um lugar secreto para um reavivamento diário sobre as nossas vidas. O versículo 6 e 7 de Isaías, não só viu Deus naquele momento, quando ele vê a glória, ele orou. A Bíblia diz, ele clamou, ele gritou, o ai de mim. Aquilo não foi um discurso bonito. O que me choca é que muitas vezes, e até mesmo Moisés, lá em Êxodo, Moisés queria ver a face do Senhor. Ele fala: Senhor, eu quero ver a tua face. Deus fala: Moisés, você não pode ver a minha face, porque se você ver a minha face, você vai morrer. Mas Isaías viu o trono, a glória, os anjos, e a única coisa e reação que ele teve é: eu estou perecendo, Senhor, eu estou morrendo. Porque ninguém vê a glória de Deus e continua vivo. Sabe o que isso quer dizer? Que ninguém vê a glória de Deus e continua do mesmo jeito. A glória de Deus mata o eu e ressuscita uma nova identidade sobre a minha vida. A glória de Deus mata o pecador do homem que eu sou e me faz ser alguém separado. A glória de Deus, quando ela vem sobre a minha vida, ela traz um avivamento e uma mudança, porque santidade todo mundo enxerga e avivamento também todo mundo sente, porque quando eu e você somos avivados, todo mundo quer experimentar a glória de Deus que habita sobre as nossas vidas. Nós não suportamos a glória de Deus. Escute algo: se você não tem uma vida diária de oração, não vai haver avivamento. Se você não tem uma dedicação diária com o Senhor, não vai haver avivamento, é só uma agitação emocional. Eu amo uma frase do pastor Márcio Valadão que diz o seguinte: santo não é quem nunca peca, santo é quem toda noite toma um banho no sangue do Cordeiro antes de dormir. Porque você pode pecar o dia inteiro, mas chegar à noite é você tomar um banho do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas e dizer: Senhor, ai de mim que sou pecador. A gente muitas vezes acha que Deus está lá no 190 somente atendendo as nossas emergências, para que chegue a ambulância e Deus faça um milagre. A gente trata Deus muitas vezes como nosso brother, Ele é nosso pai. Então, pai, a gente precisa conversar todo dia. A Bíblia diz mesmo em Mateus 6, quando orares no teu quarto, tranca a porta. Pastor, por que fala trancar e não encostar? Porque quando você encosta é quem tem pressa. Agora, quando você tranca é quando você é intencional em buscar ao Senhor. Muitas vezes a gente vem no centro de oração para adorar, para buscar ao Senhor. E a gente vem para 1 hora. Né? Esses dias mesmo a gente estava sem limite de horário. Né? A gente veio para meia hora orar. Nós passamos 1h30. E a vontade era trancar aquele centro de oração e ficar lá dentro. Sabe, Moisés só ouviu Deus quando ele decidiu virar e dar atenção. O que eu quero dizer com isso? Deus só fala para aqueles que param para ouvir. Enquanto você não parar para ouvir o que Deus está falando, você não vai dar atenção para aquilo que Ele quer fazer. Avivamento de verdade muda o meu e o seu estilo de vida. Diga: avivamento de verdade, santidade, muda o meu estilo de vida. Isaías 6, versículo 8 diz assim: depois que ele foi purificado, sabe o que acontece? Ele não volta mais para a mesma rotina. Ele não volta do mesmo modo, como se nada tivesse acontecido. Ele ouviu uma palavra do céu. Sabe o que ele ouviu do céu? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Está o versículo 8. A resposta dele foi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe o que isso significa? Avivamento real muda a sua agenda.
Avivamento real, santidade sobre as nossas vidas, muda o nosso estilo de vida. Avivamento de verdade não muda só o eu não posso. Avivamento de verdade muda eu não posso para pode me usar, Senhor, eis-me aqui. Quantos querem viver um avivamento de verdade? Então começa a mudar o seu discurso, dizendo, eu não posso, naquele discurso, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Se é isso mesmo que você quer, um avivamento de verdade, diz, Senhor, usa-me a mim, faça o que o Senhor quiser sobre a minha vida. Avivamento de verdade, santidade, não é sobre você chorar no altar, é sobre você se levantar de um altar transformado para transformar e mudar. Sabe, tem muita gente emocionada com Deus, tem muita gente vivendo emoções com Deus, mas tem poucas pessoas comprometidas com a missão de Deus. Não existe mais aquelas manifestações gostosas da presença de Deus, porque nós estamos esfriando cada vez mais. A gente se importa com o som, a gente se importa com as luzes, a gente se importa com tantas coisas, mas a gente não se importa mais com a presença de Deus. Me dói isso. Me dói. Sabe o que eu gostava, Lê? Eu gostava. Quando começavam a abrir um monte de igreja. Gente, não se abre mais igreja. Não se abre mais igreja. Se não se abre mais igreja, o que acontece? Eles mudam de um lugar grande para um lugar pequeno, porque às vezes as igrejas estão se esvaziando. E a gente não acordou para isso, para dizer, ai de mim, Senhor. A gente continua uma geração emocionada, mas pouco comprometida com a missão. O verdadeiro avivamento não é ficar deitado no chão, chorando, clamando. Um verdadeiro avivamento é quando nós entendemos, ai de mim, Senhor, envia-me a mim. O evangelho é a gente ir, pregar o evangelho. Mas a gente não consegue ir e pregar o evangelho se a gente não viver uma vida de arrependimento e santidade. Sabe, Isaías, daquele encontro que ele teve com Deus, ele saiu dali para impactar e marcar a geração dele. Deus não quer apenas consolar as nossas vidas, Ele quer levantar e consagrar a gente para viver um novo por inteiro. Tem gente pedindo fogo para Deus, mas não quer virar o sacrifício, gente. A gente não quer mais sacrificar. A gente não quer virar lenha de verdade. A gente se preocupa com 2 horas de culto. Faz frio, a gente nem vem para a igreja. E a gente quer avivamento. Que avivamento a gente quer? Em igreja, fala para mim. Como você quer ver milagre na sua vida? Fala para mim. Feche os seus olhos no seu lugar. Como você quer viver a glória de Deus? Sendo que você ainda não começou a se arrepender. Como que a gente quer conquistar a nossa família, sendo que a gente não consegue? Ser o sacrifício, a gente não consegue ser o sacrifício. Se você quer o altar, vá para o altar. Se você quer queimar, se renda nos pés dele. Deus nos procura todos os dias. Deus nos procura todos os dias. A questão é, quando Ele te encontra, o que é que Ele enxerga? Será que Ele enxerga, ai de mim, Senhor?
Avivamento sem missão só é fogo que se apaga, porque a gente tem uma missão nessa terra: ganhar, consolidar, discipular e enviar, ser enviado. Isaías ouve algo na Bíblia. Ele ouve agora. Ele ouve do céu, e agora? Por que isso? Porque o avivamento não termina quando ele começa a reconhecer. Ele só começa quando ele reconhece que ele é um pecador. Ei, avivamento sem direção só é mais um culto emocionante. Avivamento sem propósito é só mais um arrepio. Deus está chamando eu e você nessa noite para tomarmos uma decisão de verdade, de sermos crentes de verdade, porque quem irá por nós? Não dá para sair mais dos mesmos cultos que nós estamos vivendo do mesmo jeito. Não dá para sair de um culto com a glória de Deus e continuarmos pecadores do jeito que nós vivemos neste mundo, sem reconhecermos que precisamos da glória de Deus. Não dá para ser tocado pelo fogo e continuar a viver uma vida normal. Quem vive uma vida morna já está acostumado com fogo. Mas quem experimenta o fogo aquece ainda mais e vive uma vida diferente para o Senhor. O inferno não tem medo do nosso choro. O inferno tem medo daquele que se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu reconheço que sou pecador, então toca na minha vida e faça o que o Senhor quiser. Eu e você não fomos chamados para ser plateia. Eu e você fomos chamados para ser a resposta de Deus. É por isso que nós nos levantamos como igreja e dizemos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se coloque de pé no seu lugar. Sabe o que Deus fez? Isaías vê a glória de Deus, sabe o que ele fez? Ele tocou nos lábios de Isaías. Sabe o que Deus quer fazer? Tocar nos seus lábios também. Deus tocou nos lábios de Isaías porque ele precisava confessar. O que é que você precisa confessar e começar a clamar, assim como Isaías fez também? Quantos aqui nessa noite podem dizer com sinceridade no seu coração, com sinceridade no seu coração: o Senhor sonda, conhece os meus pensamentos e o seu também. Você precisa ser sincero. Quantos aqui precisam dizer nessa noite: ai de mim, Senhor, antes de dizer eis-me aqui? Ai de mim, Senhor, antes de eis-me aqui. Não existe avivamento sem renúncia, e não existe arrependimento sem que você reconheça no ai de mim, Senhor. Levante-se hoje como um Isaías se levantou, não somente com o coração quebrantado, mas com a sua vida disponível para o Senhor. O que é que o céu precisa ouvir a tua voz dizendo hoje? Senhor, ai de mim que sou pecador, Senhor, ai de mim. Ai de mim que sou mentiroso, Senhor, ai de mim que sou mau caráter, ai de mim que sou adúltero, Senhor, ai de mim. Ai de mim que sou lábios de homem de lábios impuros, ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor, que eu fico pecando. Ai de mim, que eu sou um prostituto. Ai de mim, Senhor, ai de mim. O que é que o Senhor precisa ouvir para que haja um avivamento, para que haja uma vida de santidade? O que é que o Senhor precisa ouvir?